Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. A gente sabe que a publicidade está em constante transformação, né? Pois é, tecnologia, cultura, o comportamento das pessoas transformam a forma como as marcas se comunicam. E no centro desse movimento está a criatividade. Para a gente falar mais sobre todas essas transformações no mercado publicitário, JR Trade de hoje tem o prazer de receber Luiz Fernando Musa, que é CEO da Ogilvy Brasil e também fundador da David. Um prazer ter você aqui com a gente, Musa. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. Acho que já é a segunda vez que eu passo por aqui e é isso aí. Musa que já é de casa e sempre tem muito conteúdo para trazer para a gente. Você que adora publicidade vai tirar muitas dúvidas hoje aqui com a gente. E eu vou te lembrar, claro, que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar também em versão podcast e na Record News. Musa, quero começar puxando exatamente o que eu falei na abertura, né? A gente está em constante transformação, a gente está vendo essa transformação na publicidade, principalmente mais forte aí na última década. Essa coisa da aliar tecnologia, cultura, conteúdo, a gente pode dizer que é um dos principais desafios na atualidade? Eu acho que existem vários e essa transformação que no passado ela era mais lenta, ela agora é um tsunami. E ela não acontece numa área só, porque se a gente olhar a tecnologia, você tem o impacto da inteligência artificial no dia a dia nosso, dos clientes e na vida das pessoas também, com uma velocidade que talvez outras disrupturas tecnológicas demoraram um pouquinho mais para a gente se acostumar. Por outro lado, você tem essa enorme fragmentação e consumo de conteúdo para todo lado, quer dizer, TV aberta, streaming, o celular, a chegada de creators, influenciadores, uma outra dinâmica. E somado a isso, uma época pós-pandemia, onde você tem dentro do escritório, dentro do mercado de trabalho, diferentes culturas e gerações vivendo ali dentro, com expectativas e experiências e necessidades diferentes. Então, esse cenário todo, eu costumo dizer assim, cara, é melhor assim, a gente não adianta dar a resposta, é a resposta de hoje, é ter a capacidade de observar, ajustar e ir decidindo aos poucos e ir aprendendo, porque a gente está debaixo de um momento de profunda revolução, o que para a criatividade é bom. Então, muitas vezes a gente tem que olhar para as pessoas e entender como é que elas estão lidando com as coisas, porque a gente sai de um mundo, botar 10 anos para trás aí, 10, 15 anos, muito mais estabelecido. Você sabia quais eram os meios, o consumidor estava passivo ali recebendo, aí vem a disruptura do celular, primeiro a internet, depois o celular, mas eram curvas de adaptação muito mais longas. O que a gente está vivendo hoje é muito mais bruto e muito mais rápido. E aí eu acho que a gente tem que saber e tentar passar para as pessoas, a gente estava falando aqui o começo da carreira, como é difícil, como é que a gente pode buscar menos respostas e como é que a gente pode ter uma capacidade de adaptação e entender o ser humano, que às vezes está tão longe, porque o segredo de comunicação é entender a pessoa, entender como é que ela se relaciona com o mundo e o mundo entender que pessoas diferentes, de gerações diferentes, se relacionam e sentem dores diferentes. Então acho que esse é o desafio, não é ruim, eu só acho que é menos sobre dizer é assim e mais sobre vamos descobrir juntos, porque estamos todos nessa jornada aí, mas eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo. Por outro lado, abrem portas para a criatividade e possibilidades que antes você tinha uma caixa de ferramenta menor. Hoje a caixa de ferramenta ela é mais ampla e eu acho que ela vem com menos balas de prata. Eu acho que isso é um outro pensamento. A gente costuma achar que qual é a bala de prata para resolver isto ou aquilo, para tudo na vida, né? E eu acho que hoje em dia o mundo não é uma bala de prata, não é sobre isso, né? Então essa necessidade de estar sempre experimentando, medindo, sabendo por que você está fazendo numa escala menor para depois fazer numa escala maior, é o desafio. Mas é isso, é divertido, tá? É divertido desde que a gente entenda que é divertido. Tem também a ansiedade de buscar respostas e a gente tem que saber que a gente ainda está na transformação, no meio do processo de transformação e que talvez ele nunca termine, ele sempre venha com uma novidade. Então a gente ia se adaptar e viver nesse caos e ter a capacidade de gerenciar e lidar com isso, né? Musa, você citou na tua resposta anterior a questão da influência, né? A gente sabe que sempre foi um elemento fundamental para a publicidade e atingiu um outro patamar com o advento dos influenciadores digitais. Eu sei que, por exemplo, na Ogilvy vocês têm um time dedicado aos influenciadores, né? Como você enxerga esse tema?
É um tema que, assim, ele ainda não tem uma resposta, porque como tudo é novo, cada CPF pode ser um influenciador, né? O que a gente olhava como audiência, hoje a gente pode olhar como cocriação também. A marca pode entender que o público dela, ele também é um público capaz de cocriar. Então, a gente tem pessoas olhando influenciadores e olhando e gerenciando esse processo. E cada empresa também tem que entender isso, cada marca pode entender isso, mas é um mercado ainda que não está maduro, ele está amadurecendo. Então você tem, por exemplo, fora do Brasil, e aqui chegando também plataformas que já conectam o criador com o anunciante, os KPIs, toda a questão, isso tende a ir para esse lugar. Há até parcerias que a gente faz também com empresas que nascem dessa área de influência, mas influência, na verdade, nada mais é quase que o boca a boca no digital, quase que a recomendação. E esse mercado está sofisticando, porque influenciador, antigamente você comprava só a influência, você comprava o tamanho do influenciador, a escala que ele teria. Mas você tem que olhar qual é o engajamento e até o formato. Aquele influenciador entrega o conteúdo de uma forma, senão fica todo mundo na mesma seara, você está comprando números. Então uma plataforma serve para todo mundo é igual. E o próprio influenciador e o próprio criador, ele já está também entrando na área de produção e falando, não, eu tenho que dar a mensagem desse copo d'água aqui, qual é a minha maneira de fazer isso? Como é que eu sou mais autoral naquilo que eu faço? Mas, de novo, é um mercado que está em evolução e está longe de amadurecer. Então, na ponta você tem agências procurando esse modelo, empresas que surgiram de influência, que também têm os desafios de operacionalizar um cliente, resolver problemas da marca ou a questão específica daquele momento, até o próprio criador que está na indústria criativa. Tudo novo. E tudo ainda sem um parâmetro, ou sem como que será. E qual é o... Então, eu costumo até dizer, dependendo da empresa e da marca, vamos começar a descobrir como é para você, para a tua cultura. E aí você tem aqueles grandes influenciadores, como no passado a gente tinha o apresentador A, o cantor B, que eu acho que é uma tendência, e o influenciador, aquele que vai te dar escala, talvez esse você possa executar logo mais dentro de plataformas, onde esta relação está muito mais gerida pela tecnologia. E se tornar um influenciador e agregar isso dentro, né? Hoje é interessante, assim, estão surgindo escolas de influenciador, estão surgindo marcas criando os seus próprios e treinando os seus influenciadores. Mas é engraçado, porque hoje parece que para você, um advogado, tá na cadeira de direito, como é que eu mostro para o mundo que eu sou um bom advogado? Dermatologistas é um segmento que explodiu, você olha o segmento... Então, quase que cada profissão, hoje você tem uma necessidade de ser um influenciador do seu próprio trabalho. Isso acontece também no marketing, a gente tem empresas aí, onde a figura do fundador ou a figura do CEO se misturam com... Deixa eu contar a minha história aqui, isso vai atrair mais negócio. Então esse modelo está aí colocado e acho que é um desafio. Se a gente tivesse escolhido outras profissões ou tivesse escolhendo uma profissão agora, ou talvez daqui a 5, 10 anos, essa cadeira de influência, talvez ela faça parte de mais uma matéria na vida, independente da profissão que está escolhendo, entendeu? Porque hoje é um pouco isso, ela está embutida nisso. E é uma economia que movimenta muito dinheiro. Por outro lado, ela traz uma velocidade e uma quase que descartabilidade do conteúdo publicitário quase que instantâneo. Também ficou muito mal. O que a gente já fazia já tinha um tempo de duração curto. Ele construía a marca, ele criava a relação, mas hoje está mais curto ainda. Então acho que tem que saber por que você quer um influenciador, o que você quer do influenciador, qual é o teu KPI, qual funciona, qual não funciona. E daqui a pouco o próprio influenciador vai estar buscando maneiras dele se diferenciar dentro do mundo inteiro que é um influenciador. Agora, a capacidade das pessoas influenciarem hoje mudou de escala. Antes você tinha a fofoqueira lá da esquina que influenciava, ou a tia chata, ou do prédio, ou, né? Isso hoje todo mundo é potencialmente um influenciador. A influência existe desde que o mundo é mundo, né? Você tem a indústria criativa, mais elementos chegando a partir dessa questão de influência, você tem empresas nascendo daí,
você tem tecnologia trabalhando isso, e tá tudo misturado nesse bolo que é comunicação, criatividade, tá tudo aí. Então é uma festa que a gente está descobrindo enquanto ela está acontecendo. Então, está sendo descoberta, só que a gente já percebe uma mudança gigantesca, né? Totalmente. Porque a gente lembra, no começo, como, inclusive os vídeos para a internet eram feitos de forma muito mais amadoras, era uma coisa muito mais ali com o que eu tenho em casa, com assim, eu mesmo e o meu talento. Agora a gente já vê influenciadores com uma estrutura enorme ali E até o produzindo. que você quer influenciar, porque muitas vezes assim, eu sei que eu vou fazer vou dar um exemplo ruim. Eu vou lançar um creme para pentear, no meu caso, totalmente pertinente. E eu já sei qual é a campanha, o que eu vou fazer. O produto não existe ainda, mas eu quero esquentar o assunto. Eu posso usar a influência também para começar a chamar a atenção para alguma coisa, para trazer na pauta determinado assunto. Essa própria questão da influência também está indo para um lugar hoje que não adianta você ter só o influenciador com a sua própria audiência. Aonde que você se apropria da audiência de um evento, por exemplo? E aí você usa o influenciador dentro de uma audiência ou plugado num cabide maior que você já tem uma concentração de audiência. Porque no final do dia, eu acho que assim, como a coisa ficou tão pulverizada, como esse consumo ele é absolutamente fragmentado, o anunciante está buscando aqueles lugares ou coisas que aglutinam pessoas e audiência. Vamos botar assim, audiência e possíveis consumidores e clientes das marcas ali. E daí ativar via influenciadores isso também. Então, o entretenimento está plugado na comunicação, a experiência fora de casa está plugada nesse mercado. Então, eu acho que, de novo, quando eu falo que a gente está num processo de aprendizado e amadurecimento, a busca é por resultado. Então você vai buscar onde você tem um encontro de pessoas. Antigamente você ia lá na TV aberta, na revista, na mídia exterior. Agora você também tem o digital conversando com a mídia exterior. O mesmo conteúdo que está lá, está cá. A própria TV aberta, ela tem uma tremenda penetração ainda no Brasil, é super relevante, mas ela também vive de grandes acontecimentos que você atrai a audiência. Então você fala do jornalismo, que tem uma característica, você fala de produtos como o futebol, que também tem uma característica, mas você está aglutinando as pessoas. E eu acho que essa busca hoje é como é que eu trago pessoas em volta de um tema. E você ativar isso e usar um influenciador para isso também é importante. Assim como, às vezes, começar a colocar o conteúdo da tua marca na boca desse influenciador para que aquela conversa exista antes mesmo de você lançar a tua campanha. E aí as plataformas, assim, a gente fala, é muito complexo. Não acho que é tão complexo, assim, porque você vai olhar uma plataforma, duas, três plataformas de vídeo e, de repente, amanhã pode vir uma terceira e sumir aquela uma. Por isso que acho que é observar. Então, acho que a gente tem que desenvolver muito a nossa capacidade de observação e também um pouco de filosofar. Tem pouca gente pensando sobre o mundo hoje, observando o que isso muda no consumidor ali. Que eu acho que é um desafio que a gente tem, encontrar esse tempo de pensar. E de pensar o mundo, de pensar o que faz nas pessoas. E de pensar um outro ponto, que é essas gerações todas com todas suas nuances e suas diferenças. Então eu, pegando assim, sou de uma geração pré-digital e que vive o pós-digital e a tecnologia. Os meus filhos já são quase que AI nativos. Ainda não, mas quanto mais... Vai ter uma geração daqui a 10 anos que já vai ser, não é... A gente costumava falar nativo digital. O nativo digital já tem 20 anos. E o nativo de inteligência artificial vai ter 10 daqui a 10 anos. Mas o que isso vai significar no universo do trabalho? E tudo isso vai coexistir em algum momento. Eu até tenho uma filha estudando filosofia, a gente fala muito sobre isso. Ela, pai, o que eu vou fazer? Eu gosto de estudar o mundo, eu gosto de observar. E eu falo, mas talvez esteja aí a grande capacidade, a grande diferença. Esse tempo de contemplar o que está acontecendo com as sociedades hoje, em todos os sentidos. E a gente que mexe com comunicação e com publicidade precisa ter essa capacidade de observação para ver como é que isso impacta comportamento, que é onde as marcas entram, né? Então, acho que é complexo. Super complexo. Mas é super interessante também, para quem gosta do tema, observar isso, e não tem certo e errado. Eu acho que é estar num constante modelo de aprender. Porque o que eu fiz há 20 anos atrás, se eu repetir, hoje não funciona. E talvez o que eu fiz o ano passado não funcione agora. Então, eu acho que é
talvez tenha uma ansiedade aí, talvez possa te dar uma angústia, talvez vai ter gente que vai se sentir com síndrome de impostor por outro lado. Não, está todo mundo na cadeira do aprender, né? A gente tem quase ninguém na cadeira do ensinar ali, porque está todo mundo no mesmo lugar, vendo essa transformação enquanto ela ocorre. Daqui a 5, 10 anos, talvez alguém possa olhar para trás e contar essa história de um lugar, isso deu certo, isso deu errado, este foi o efeito. Mas eu acho que tem muita coisa acontecendo que a gente ainda não sabe medir o efeito nas pessoas ali, nos indivíduos. Você mencionou a AI, né? Você é uma pessoa que sempre fala muito sobre a importância da criatividade na publicidade. E a gente sabe que hoje em dia os dados, a inteligência artificial são ferramentas importantíssimas no dia a dia das agências. Gostaria que você me contasse como é que é isso na dinâmica do dia a dia da Ogilvy, por exemplo, e como aliar essas ferramentas que são cada vez mais importantes com a criatividade, que é algo que a gente tem e que também vai desenvolvendo ali no dia a dia. A resposta fácil é: a inteligência artificial é um propulsor da tua capacidade criativa. A gente vem de um modelo que você tinha dupla, né? Sentávamos eu e você aqui, eu redator, você diretora de arte, ou vice-versa, mais alguém que discutiu o problema do cliente, aí vamos criar. Então, vamos ter ideias, etc. Estou banalizando, estou simplificando. Mas hoje, eu já consigo chegar pronto quase numa reunião. Peraí, eu vou falar com a Adriana, da Record. A velocidade da informação é brutal, a capacidade de você se preparar. E eu acho que tem uma coisa na inteligência artificial, e ela tem diferentes lugares de aplicação. Eu posso aplicar ela para desenvolver uma ideia, então ela vai executar muito mais rápido algumas ideias. Ela funciona na parte de estratégia, ela me ajuda a trazer insights de categorias e segmentos que eu tinha muitas vezes que pesquisar, pensar, ir para a rua. Hoje está ali, assim como ela também é um bate-papo e é um elemento muito bom para você criar, para você trazer para a mesa de criação. E ela te abre possibilidades que talvez a própria ideia que eu consigo ter sobre esse copo d'água aqui, se eu conhecer o que a AI me abre de porta, eu posso tentar um outro tipo de ideia que talvez não esteja no meu repertório hoje. Agora, eu acho que o desafio, como toda nova tecnologia, é como é que eu faço as pessoas usarem sem medo, perderem o medo da nova tecnologia, ou experimentarem e tirarem as conclusões. O que é interessante de inteligência artificial, quase tudo começa num prompt, ou seja, numa pergunta. E a capacidade das pessoas de fazerem perguntas. E a capacidade das pessoas de escolherem, porque a AI vai te trazer diferentes alternativas. E qual é o elemento humano aí? É exatamente perguntar direito e saber escolher diante de uma horda de opções. Num mundo, eu se tivesse que criar uma escola do zero, uma das coisas que eu queria dar aula, e eu falo isso porque eu tenho filhos, tal, como é que você escolhe? Porque a gente vem de um mundo escasso. Tipo assim, eu tinha 2 opções de querência de tênis, e olha lá. Uma única opção de querência de comida. Quando eu era moleque, eu tinha umas 5 opções de canal de televisão do que assistir, e parou ali. Hoje, é uma geração que, para quase tudo, ela tem infinitas opções. A inteligência artificial vai te trazer isso também, como resposta das suas perguntas. E a tua capacidade de escolher? A tua capacidade de escolher vai vir do quanto você se conhece, ou de quanto você conhece aquela marca. Ou quando... A gente está treinando a capacidade de escolher das pessoas, ou a gente vem nos últimos 10, 15 anos investindo mais em abrir todas as opções possíveis? É legal ter opções, é legal trabalhar individualmente, é legal falar do conceito, não, para cada uma entrega personalizada. É verdade. Só que essa entrega personalizada, essa pessoa que é personalizada, ela precisa ter consciência do que ela quer. Será que ela sabe? Hoje você abre uma plataforma de streaming, você tem 152 opções, muitas vezes você passa 1 hora ali se divertindo para escolher e acaba não escolhendo nada. São coisas que estão acontecendo e afetando que a gente vai ter que olhar. Tentando responder de maneira mais rápida a tua pergunta, primeira coisa é como é que a gente tira o medo das pessoas. Não adianta só treinar as pessoas e mostrar e dar o conteúdo, porque eu tenho que fazer com que elas usem, experimentem e vejam como aquilo melhora. Eu vejo muito que assim, tarefas repetitivas e tarefas que demandavam muito mais tempo de pesquisa, de entendimento, a AI já te traz isso. Então você vai ter mais tempo para criatividade. Então eu vejo como um parceiro mesmo. Tem muita coisa na vida da gente que a gente tem que fazer funcionalmente.
para chegar no ponto de agregar valor. Esta parte toda aqui antes, ela acontece assim. Aí você tem AI aplicada nas audiências, em comportamentos, como é que eu monto os principais... Então tudo isso começa a ser automatizado. Então vai ter mais tempo para as pessoas. Serem criativas, inclusive, né? Inclusive, e que não é da área de criação. Eu acho que essa questão da criatividade, se você está numa agência, você está numa indústria da criatividade. A gente passou muito tempo tentando defender que a gente era sério, que a gente pensava no negócio, que a gente era estruturado. É verdade. Mas espera aí, o discurso de criatividade não precisa estar na comunicação. Criatividade é quando você olha lá o Vietnã, eles não têm caminhão e os caras empilham tudo na bicicleta, nas motinhos e dão um jeito. Criatividade é botar 2 chinelos para cá e 2 para cá e jogar futebol. Aquilo vira uma... Criatividade, a gente resolve, o ser humano resolve problemas através da criatividade. E a gente é uma indústria que tem que entender que as grandes soluções do mundo virão da criatividade humana. Talvez esteja aí a diferença nossa da criatividade humana. E a IA entra nessa história porque nada mais é que ela acelera um monte de tarefas que elas podem ser mais funcionais e menos criativas para você poder exercer toda a criatividade que todos os indivíduos têm. Talvez eles perderam. Quando cresceram, ficaram menos criativos, porque quando você é criança, você tem quase todos os elementos ali. Você se diverte, você tem capacidade de imaginar, você não tem tanto medo de fazer as coisas. Este é um pouco parte dos hábitos de comunidades criativas, tem a ver com isso. Diversão e por aí vai. Então, eu acho que a IA vem ocupar um espaço de coisas, vamos botar aí, chatas, que todo mundo tem que fazer. Então, a gente vai ficar mais com o playground. E esse playground chama-se criatividade. E a nossa indústria tem que se apropriar disso. Né? Acho que como bandeira. Alguém que está numa faculdade e pensar assim, porra, como é que eu encanto as pessoas para mostrar que a criatividade é o que nos torna resolvedores de problemas humanos, entendeu? Então, pode se expressa de uma receita, num jeito que você cozinha, num problema. A criatividade é o melhor jeito de você resolver problema. Então, pelo que eu estou entendendo, para você a criatividade é algo que o ser humano já nasce criativo e ele pode perder Quanto que ele isso estimula e quanto ele não estimula, mas eu acho muito ruim ser aquela pessoa criativa. Não, todos somos. É isso que eu ia te perguntar, porque tem gente Quem que fala, tá mais bem treinado, não tem gente é que diz porque isso, talvez se perdeu em algum momento. Alguém diz que não é. Entendi. Mas você pegar 2 crianças de 2 anos ali, elas vão dar um jeito de jogar o futebol delas, de fazer a brincadeira delas, um bonequinho e um copo d'água viram Está muito mais no estímulo, então, né? Eu acho que está mais no estímulo. E quando você consegue desenvolver este lado, eu acho que a vida vai te fazendo desenvolver pedaços diferentes aí, neurologicamente falando, mas a criatividade acho que é um elemento humano, não é um elemento do criativo. São as referências também que e você aí como busca. é que você alimenta isso dentro do sistema? E eu acho que a IA vai provocar um pouco isso, tá? Ela vai trazer muito das tarefas mais mecânicas, automatizadas e muito rápidas e vai te dar a chance de ter um playground maior aí, mas vamos ver, né? Só vivendo para saber. Eu gostaria que você contasse para a gente o que você tem percebido em relação à evolução das marcas no sentido de estarem mais engajadas com questões sociais, mais preocupadas com os valores mesmo que elas passam, porque a gente sabe que os consumidores hoje também têm uma exigência diferente do que antigamente, uma parte deles pelo menos. Como que você enxerga isso no dia a dia e como vocês trabalham isso com as marcas? Eu acho que primeiro, cada marca ou cada empresa tem a sua cultura, os seus valores, as suas visões. E as pessoas querem saber disso, as pessoas se relacionam com as marcas de uma forma cada vez mais onde estas questões mais reais. Então a marca, por um lado, faz alguma coisa na tua vida, passa um tipo de comportamento e uma crença. Então eu acho que um exercício que a gente faz muito é entender quais são os valores daquela empresa. Pode ser uma empresa com dono, com fundador, ou pode ser uma empresa de capital aberto, com executivos, mas as pessoas quando interagem com aquilo, elas interagem e cada vez mais hoje essa interação pode ser direta, ela é direta, ela não é passiva, não tem a marca colocando um conteúdo e a pessoa recebendo e você não tem a volta aqui, hoje isso está muito mais ligado. E também as pessoas valorizam saber com quem eu estou falando, quem é a marca A, quem é a marca B. Pode ser uma pessoa,
né? Quantas empresas se confundem a imagem da empresa com a imagem do fundador da empresa, que muitas vezes é a ponta de lança de como ele entrega a cultura e os valores daquela empresa. Então isso está cada vez mais misturado no mundo hoje. E eu acho que vem da tecnologia, vem das redes sociais, vem dessa interação. Então a gente tem que entender uma marca como realmente uma pessoa, um ser vivo com quem as pessoas se relacionam. O que essa marca faz por mim? Como é que ela responde? Como é que ela se comporta? No que ela acredita? Isso, de certa forma, tem que estar muito claro para as pessoas, de maneira geral. Agora, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria de saber o que a gente pode esperar da Ogilvy e, claro, da David também aí para os próximos meses. Tem algum projeto bacana que você pode adiantar? A gente tem agora em junho o Festival de Cannes, que é o ano do Brasil lá, que é legal, tá sendo o ano do Brasil, então acho que a gente tem... É tão raro a gente ter coisas que a gente tem orgulho nesse país, né? E esse ano, muito assim, teve a perda do Washington Oliveto, um ícone para minha geração, convivi menos do que eu gostaria com ele, nunca trabalhamos juntos, mas a gente estava sempre se encontrando, então acho que assim, e tiveram grandes publicitários, eu acho que assim, é emblemático, o primeiro ano de Cannes que está começando a homenagear países vai ser o Brasil, muito em função, não só de todos os prêmios que a indústria conquistou ao longo do tempo, mas pela figura do Washington. E eu acho que esse é um ponto importante que não é nem da Ogilvy nem da David. Eu só estou aqui, a Ogilvy está no Brasil, a David está aqui por conta de pessoas que fizeram, né? E eu em algum dia me inspirei em alguém para escolher publicidade. Eu falei do meu tio-avô, mas depois quando eu entrei na carreira tiveram outros nomes que fizeram muito assim, e a gente tem que ter essa preocupação. O que a gente está fazendo amanhã que eu olho e vou inspirar novos chegantes nesse mercado. E para mim, a questão, para não ser personalizada no A, no B ou no C, é sobre essa bandeira da criatividade. Então, eu espero que tanto a David quanto a Ogilvy continue usando a criatividade para resolver não só os problemas dos clientes, mas também problemas do cotidiano. E que a gente possa segurar esse ideal da criatividade na vida, porque ela se expressa toda hora, todo tempo. Basta a gente saber olhar e praticar um pouco isso. Então eu espero que os nossos trabalhos estimulem as pessoas a voltar a ter orgulho e prazer. Não estou falando de trabalhar em agência ou trabalhar... voltar a ter prazer em olhar a criatividade de uma maneira tangível e como um valor fundamental para quem escolheu essa profissão aí. Tá certo. Muito obrigada. É um prazer receber você mais uma vez aqui com a gente. Obrigado a você. Musa, parabéns pela trajetória, pelo sucesso. Muito legal. E as dicas também muito legais aí pro pessoal que acompanha. E eu soube que você tem uma publicitária na família, né? Eu tenho, tá aí na batalha. Tá se inspirando em pessoas como você, né? Então, a Iri há muito tempo na estrada. É super importante. Inclusive, tudo que você falou de dica mesmo para quem tá começando, muita gente que tá começando acompanha o JR Trade. Então, essas dicas são fundamentais aí pro nosso público. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Você pode acompanhar esse e outros episódios do JR Trade nas plataformas digitais da Record, também em versão podcast e, claro, na Record News. A gente te espera na próxima. Obrigadão.